capítulo 6. Nós leremos do primeiro versículo até o versículo 11, segundo livro de Samuel, capítulo 6, do primeiro versículo até o versículo 11. Diz assim a palavra de Deus. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se e, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima da arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até ao dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado, Pai, por esse texto. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fala ao nosso coração, Pai, e sabemos que isso vem de Ti, não de nós. Agora, nesse momento, nós pedimos aplicação, entendimento nesse texto, Pai. Nos ajude, nos dê misericórdia para compreender esse texto tão rico. Ajusta a nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Queridos, o segundo livro de Samuel é um livro muito interessante, um livro histórico, onde nós aprendemos tantas coisas. Dentre elas, nós percebemos conquistas, guerras, inimigos, vencedores, derrotados. Nós encontramos também textos que apontam a realidade dos profetas. Nós encontramos também textos que apontam o rei Davi, como rei Davi, nós estamos no segundo livro de Samuel, e nós encontramos esse texto maravilhoso. Só que para você compreender um pouco mais, você precisa entender e entrar um pouco mais nesse contexto geral. Lá no primeiro livro de Samuel, nós temos o povo de Deus, como nós conhecemos muito bem, meio desajustado em relação à lei do Senhor. Não eram muito zelosos com a palavra de Deus, com os atributos de Deus, com os mandamentos de Deus. Não estavam juntos com os mandamentos, com aquilo que Deus tinha prometido para aquele povo e tinha entregado aquele povo para caminhar com aquele povo. Era um povo idólatra, promíscuo, muito difícil de lidar, muito parecido conosco. E naquele momento nós encontramos um povo aonde tinha acabado de perder uma das partes mais importantes de seu culto, que era a arca do Senhor. E você precisa entender o que é a arca do Senhor. Basicamente era a presença do Deus vivo na terra. O povo de Israel tinha um dono, e esse dono vivia com esse povo. A demonstração
da presença de Deus no povo de Israel era a arca, o tabernáculo, a presença de Deus. Você encontra isso em Número, em Êxodo, Deuteronômio, você encontra nos livros mostrando Deus, um Deus gracioso no Antigo Testamento, mostrando essa realidade. E, infelizmente, pela promiscuidade do povo de Israel, pela desobediência do povo de Israel, esse povo havia perdido essa arca. Os filisteus, os moabitas e outros povos receberam essa arca como despojo de guerra. E lá no primeiro livro de Samuel, se você folhear um pouquinho mais atrás, você chegando também no capítulo 6, no capítulo 5, você encontra essa caminhada da arca. Essa arca da aliança chegou até os filisteus, e os filisteus falaram assim: agora sim, estamos vitoriosos, porque a arca de Deus está conosco. A presença de Deus manifesta está no meio de nós. E esses filisteus, lá no capítulo 6, no capítulo 7, pegaram essa arca, lá no primeiro livro de Samuel, pegaram essa arca e colocaram, sabe aonde? No templo de Dagon. E você sabe muito bem, porque a história conta que por noites e noites, aquele templo foi manifestado pela glória de Deus. E Dagon acordava todas as noites ajoelhado frente à arca do nosso Deus. O nosso Deus é poderoso frente a todas as ideias de deuses que nós temos hoje em dia. E naquela época também, até que chegou um momento em que os filisteus se levantaram pela manhã e encontraram a arca de Deus no mesmo local, do mesmo jeito, e encontraram Dagon sem a cabeça e sem os braços, apenas com o tronco, mostrando o poderio da presença de Deus na terra, um símbolo da presença de Deus na terra. A arca como símbolo, o tabernáculo também como símbolo. E é interessante que os filisteus falaram assim: ai de nós, vamos mandar essa arca para frente. E eles pegaram essa arca e mandaram para frente, chegaram nos moabitas, chegaram em outros vizinhos, até que em uma dessas passagens da arca, a arca tão poderosa, demonstrando o poder de Deus, aonde 70 homens, quando abriram aquela arca, morreram na hora. Porque lá em Números 3, Números 4, demonstra isso, que os utensílios do Senhor não devem ser tocados, sequer tocados. Nós hoje perdemos essa realidade de santidade. É claro, queridos, nós entendemos, o Antigo Testamento, a manifestação de Deus era de uma forma diferente. Mas Deus ainda é santo, Deus ainda é justo, Deus ainda é puro, mesmo que o seu povo não seja. E essa arca caminhou até que chegou em outra cidade, os homens foram todos acometidos com câncer, tumores, e você pode encontrar isso em 1 Samuel. Até que depois de muito tempo, depois de 20 anos, Davi se relembra, e entende e percebe da realidade da presença de Deus na terra. E ele diz o quê? Vamos buscar a arca de Deus. Eu quero trabalhar um tema com você, e é uma coisa que eu sempre lembro com muito medo: o quanto nós nos acostumamos com o sagrado. O quanto nós acostumamos a fazer o que estamos fazendo durante 30, 40 anos. O quanto nós acostumamos a fazer e a vir ao mesmo local durante 50, 60 anos. E eu quero, em nome de Jesus, que você relembre do poder de Deus. Relembre do que estamos fazendo aqui hoje. E relembre do seu Deus. O texto vai dizer, não feche sua Bíblia, logo no início, no primeiro versículo, diz assim: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Estava Davi junto com o povo, dispôs-se, e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome, um único nome, o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. A primeira realidade que eu encontro aqui é a vontade de restaurar o templo do Senhor. Naquele momento, naquele período, o templo do Senhor era um tabernáculo. Nós sabemos muito bem disso pela história. E a arca era a manifestação do centro, onde o profeta, o sacerdote, estava ali, levando, junto com o povo, os pecados, sendo propiciatório àqueles homens. E Davi, junto com todo o povo, se relembra e fala assim: nós vamos buscar a arca do Senhor.
nós precisamos restaurar a nossa relação com Deus. A primeira coisa que eu quero falar para o teu coração é como está o templo do teu coração. Sabemos disso, Jesus lá nos evangelhos falou que olha, esse templo aí vai acabar em 3 dias. Eu o reconstruiria em 3 dias. Não habito em paredes, não estou em lugares tão bonitos como nós estamos hoje aqui, ou talvez lá no Flamboyant daqui a pouco. Não habito, mas eu habito em corações quebrantados. E nesse momento Davi levanta e entende que precisa restaurar o templo do Senhor. A minha pergunta, e a pergunta aqui de Davi para todos nós é: como está o teu coração? Se nós entendemos que no Novo Testamento nós temos agora um templo em nosso coração e que o Espírito Santo habita em nós, e que nós somos agora a morada do Espírito Santo, como está a tua morada? Como está a presença de Deus no teu coração? O quanto ele faz sentido para você? O quanto ele tem essa perspectiva de sagrado, de importância, a ponto de você parar todo o mundo e falar: vamos buscar a arca de Deus. Porque é isso que Davi está mostrando para nós. Ele para tudo, encerra tudo, e reúne o povo como um todo e busca a arca de Deus. Não importa quais são suas prioridades. Se Deus não for, você é um dos piores dos homens. Se Deus não for sua prioridade, o relacionamento com Ele, a salvação que está nele, o relacionamento profundo nas adversidades, é isso que Davi nos ensina, e ele levanta com o povo. No versículo 3 ele diz assim: puseram a arca de Deus num carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Nós temos que lembrar também que depois dessa caminhada da arca, e nós entendemos isso lá no primeiro livro de Samuel, nós encontramos também que a arca chegou no momento onde ela não ia nem para um lado nem para o outro, e ela ficou durante 20 anos na casa de Abinadab. Durante 20 anos na casa de Abinadab. E Abinadab com aquela arca, talvez você fique imaginando um pouquinho, no primeiro ano passando pela arca, olhando e falando assim: opa, é a presença de Deus, sendo abençoado, próspero no meio do povo. Então talvez ele com seus filhos ali, tendo uma reverência em relação à arca, entendendo aquilo que já tinha sido deixado em Números, em Êxodo, a realidade da arca no meio do povo, a realidade da presença de Deus no meio do povo. E Abinadab junto com seus filhos, com essa reverência, talvez no primeiro, no segundo ano, no 5º ano, talvez no 6º, no 7º, talvez no 10º, ele falou: eu não vou mais para a IBD não. Cansei. Já é algo normal. É a mesma arca, do mesmo jeito, as mesmas coisas. Talvez você olhe para o lado aí e você fala assim: nossa, faz 50 anos que eu vejo você aqui. Aos mais antigos aqui da nossa igreja. Não vou citar nomes para que não mostre a idade. E talvez você, nessa mesma ideia de Abinadab, junto com a sua família, já talvez até um pouco mais acostumado com isso. Mas antes de chegarmos nisso, nós temos primeiro um passo de Davi. Davi, junto com o povo, lá em 1 Crônicas 6, você tem um texto paralelo em relação a esse texto. Nós encontramos Davi o quê? Fazendo um pouco de inovação aqui. E olha só, perceba comigo, o texto diz assim, que eles puseram a arca de Deus onde? Num carro novo. Você, que é da região de São José dos Campos, com certeza do Vale do Paraíba, você sabe porque você também é caipira. Não tente enganar. Você sabe o que é um carro de boi. Aos mais antigos, sabe até, na hora que eu estou falando aqui agora, você está ouvindo o som da roda cantando. Porque carro de bom é carro que canta. E você sabe mais ou menos, então, imagina a ideia, imagina junto comigo, Davi junto com a comitiva, 30 mil pessoas junto com ele, e o povo celebrando, gritando, festa, alegria, carro de boi cantando bonito, um carro novo, não é um carro velho que nem o nosso, ou talvez do Mazzaropi. Não, um carro novo, um carro bonito, um carro elegante. Davi talvez levantou e falou assim: eu estou abafando aqui. Carro novo, para o Senhor tem que ser o quê? Tudo
novo. Pergunto, era para ser no carro de boi? Motivação correta, jeito errado. Eu sempre falo essa frase, faz muito tempo que eu falo essa frase do Chesterton, eu tenho certeza que você já ouviu, porque eu já falei várias vezes aqui. Mas é que o certo continua sendo certo, mesmo que ninguém faça. E o errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. A sua motivação pode ser linda, maravilhosa. A sua ideia, o seu pensamento, aonde você aprendeu isso? Não, eu aprendi nos States. Nós temos que mudar a lógica, talvez, do culto. Nós temos que mudar aqui esse perfil. Tem que ser diferente. Motivação boa. Não, nós vamos aqui perceber o evangelismo para os perdidos, isso, aquilo e tal. Mas tem um jeito certo. Por que nós pregamos há 50 anos nessa igreja? Você já parou para pensar? Por que nós cantamos menos? Percebeu que a gente não canta 18 louvores? O que está por trás de tudo isso? Porque a centralidade do culto é a palavra de Deus. Sim, nós cantamos a palavra, mas nesse momento Deus está falando, aplicando no seu coração pela palavra dele, pela pregação do evangelho, pela pregação do texto sagrado. Não importa, queridos, nós queremos mudar, ajustar, colocar questõezinhas aqui e ali, mas o certo continua sendo certo, mesmo que ninguém faça. Mesmo que na sua empresa ninguém esteja fazendo certo, continua sendo certo. Mesmo que ninguém se posicione em relação ao evangelho de Cristo, mesmo que ninguém olhe a igreja do Senhor como uma igreja triunfante, mesmo que todos abracem o pecado, continua sendo errado, continua sendo pecado. Nós estamos com um texto onde o rei Davi levou um puxão de orelha. O rei. Vamos levar também um puxão, então? O texto continua, que ele tentou inovar, um carro de boi 2.0, colocou lindo, maravilhoso. No versículo 4 nós encontramos a realidade de Abinadab, junto com a arca. Durante 20 anos, ele com sua família começa a procissão. No versículo 5, o texto vai continuar. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos. Tudo que você imaginar. Festa, alegria, motivação correta. Vamos restaurar o templo do Senhor. Vamos ajustar o templo do Senhor. Vamos arrumar aquilo que está faltando. Vamos relembrar que esse povo tem um dono. E esse dono é manifestado pela presença da arca. Vamos ajustar isso. Motivação perfeita, ótima. Maneira de se fazer? Errada. Diego, mas não é possível que aconteceu isso? Versículos 6 e 7. Olhe comigo. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Você que é de roça, você sabe que boi tropeça. Boi tropeça. É interessante que para você entender pouco mais da raiz aqui do texto, você entende, lá em Números 3, quem deveria carregar a arca? Era a tribo de Levi. Nome lindo. A tribo de Levi deveria levar a arca. Eles eram destinados para isso. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus que mostra da maneira que devemos fazer, do jeito que temos que fazer. Você talvez iniciou a leitura bíblica anual, e quando chega lá em Crônicas, ou Números, ou Deuteronômio, ali em algumas partes ali, você fala, não é possível que eu preciso ler isso aqui. Precisa! Para você entender por que Davi errou. Porque Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de ajuste. Ele olha para esse povo carente, necessitado da graça dele,
totalmente desajustado, totalmente perdido, batendo a cabeça, errando feio. E ele fala: está aqui a ordem que eu quero que você siga. Queridos, o que são os 10 mandamentos? Ordem de Deus para cuidado do seu povo. A gente que está à frente de igreja e aconselha muito, aos irmãos também que são conselheiros aqui, você percebe. Pegue uma pessoa, e eu não vou dar nenhum exemplo aqui de aconselhamento, é óbvio disso. Eu vou dar um exemplo de Davi, já está morto, então está mais fácil para a gente usar o exemplo dele. E já estamos falando dele, então vamos usar dele. Você lembra quando Davi pecou com Betseba? Você lembra o Salmo, quando ele vira e fala que os ossos estavam doendo? Porque lei do Senhor é para cuidado do seu povo. É para mostrar que o povo tem um curral, um rebanho. Nós vamos compreender isso quando, queridos? Que lei é cuidado, não punição. Lei é restauração, não punição. Disciplina é restauração, não punição. Aí as pessoas viram para a gente e falam assim: mas isso é muito legalista. Não! Isso é bíblico. Havia uma maneira certa de se fazer, por isso nós não inventamos a roda aqui na frente. Nós fazemos a mesma coisa há 2000 anos. Eu quero que você tenha esse senso. Eu quero que você tenha esse senso do que nós estamos fazendo hoje aqui. Há 2000 anos as pessoas se reúnem para fazer o que estamos fazendo hoje aqui. Se isso não estremece as suas pernas, se isso não arrebata o teu coração, o evangelho não está dentro dele. Nós estamos fazendo algo extraordinário. Davi não entendeu isso e colocou literalmente os bois na frente do carro e passou dos limites, porque havia um jeito correto de se fazer. Queridos, pode entrar tempo, pode sair tempo, mas a pregação será o centro do evangelho. Conversão será o centro da nossa vida. Salvação será o bem precioso da nossa vida. Pode entrar dinheiro, pode sair dinheiro, pode vir filho, pode não vir filho. O centro do evangelho é a salvação de Cristo. Se você está aqui durante 20, 30, 40 anos no evangelho, talvez não só aqui no Jardim Augusta, mas em outras igrejas, entendendo que aqui nós fazemos algo ordinário, está errado. Pessoas morrem por aquilo que estamos fazendo aqui hoje. Eu lembro na primeira semana que eu estava no Oriente Médio, eu fiz uma visita pro Juninho, e eu lembro da primeira vez que eu vi uma Bíblia em árabe. Eu quase morri. O pastor, muito doido, falei: não é possível que esse cara está fazendo isso. Aí estava num lugar público, num restaurante, o homem chegou com uma Bíblia em árabe e colocou em cima da mesa. Falei: o que vai acontecer aqui? E aquele pastor, com uma intrepidez, falou assim: nós pregamos o evangelho vivo, nós pregamos um poder do evangelho, pessoas se convertem, pessoas vêm falar comigo no meio do lugar público, fale desse livro para mim. E ele começa a pregar, e eu comecei a ter esse senso de ministério, que nós não podemos perder o senso de sagrado. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós adoramos um Deus vivo, nós adoramos um Deus totalmente poderoso para fazer assim e mudar tudo. Onde está o senso de reverência? Não um senso de reverência vazio, onde nós só ficamos das perfumarias, mas o senso de reverência, de pecaminosidade, de santidade, de vida de oração, de entender que quando entramos aqui, entramos abertos de coração e falando: Deus, muda a nossa vida, eu sou um hipócrita. Será que você não se acostumou com o sagrado? A mesma igreja, as mesmas pessoas, do mesmo jeito, a mesma Bíblia, o mesmo livro, o mesmo pastor, a mesma praça, o mesmo banco, as mesmas coisas. Não se acostume com o sagrado.
Deus é tudo em todos. Se a pregação deste livro não te faz tremer, alguma coisa está errada. Essa semana o Nicodemos contou uma história, achei interessante, reverendo Augusto. E ele diz assim, que quando ele foi fazer os estudos lá na África, ele tinha que percorrer um caminho de 5.000 quilômetros. E ele tinha um carro velho, ruim. E a família ficava muito preocupada por causa disso. 5.000 quilômetros, um carro velho. A gente sabe muito bem o que é isso, né? O brasileiro sabe disso. E ele tinha que passar por dunas e tal. E ele fez essa primeira viagem, 5.000 quilômetros. E quando ele chegou do outro lado, sabe o que havia acontecido durante 5.000 quilômetros? Um pneu furado. O Marquinhos está aqui, pode me dizer. Um pneu furado para 5.000 quilômetros, tá bom demais, não tá? E ele vai dizer, ele faz essa relação para contar o quê? A vida do cristão. Quando nós caímos, é um pneu furado a cada 5.000 quilômetros. Você não deixa de ser pecador. Você peca, você falha, você fracassa, você toca na arca. Mas é a cada 5.000 quilômetros. Se está sendo a cada 5 quilômetros, alguma coisa está errada contigo. Se você ama a carnalidade, você está vivendo na carnalidade. Pense comigo, olhe comigo, preste atenção. Se o que eu estou falando ainda é sagrado para você, você está desse jeito, igualzinho o carrinho. A cada 5.000 quilômetros acontece alguma coisa. Mas é desvio, não é conduta, não é caminho. É desvio. O crente, quando cai, é desvio. Nós precisamos colocar isso no nosso coração. E nós percebemos isso nesse texto, quando Davi vai ajustar a maneira. Presta atenção, vai continuar o texto. Do 5 para o 6 você percebe uma mudança drástica. No 5 nós temos festa, alegria, toda sorte de alegria. No 6, alguma coisa já começa a acontecer. E no 7, morte. O texto diz assim, então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali. No texto de Crônicas vai falar, no capítulo 13, no primeiro livro de Crônicas, vai falar que ele morreu ali, caiu na hora. O texto diz isso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali por esta irreverência. E morreu ali, junto, caiu na hora. Na hora. Ah, Diego, mas é Antigo Testamento. Onde nós encaixamos então Ananias e Safira? Os filhos de Arão, fogo estranho. Ananias e Safira chegaram para Pedro, roubaram do Senhor, morreram na hora. Você pode estar vivendo com essa ideia de que Deus é bonzinho. Não, agora tem uma corrente que é o Deus light, um Deus mais amoroso. Porque um dos grandes problemas que nós temos hoje é que nós tiramos disciplina do lado de amor. E nós achamos que disciplina é sempre um erro. Não, Deus não pode disciplinar desse jeito. Disciplina é amor. Disciplina é a evidência de um Deus amoroso, santo, perfeito, que disciplina o seu povo. Morreu Uzá na hora. Deus é santo, havia falado em Números, não se toca nos utensílios do Senhor. E ele talvez, acostumado, consagrado, 20 anos na sua casa, tocou a mão na arca, os bois tropeçaram e ele, numa boa intenção, mais uma vez aqui, duas boas intenções. Davi em colocar no carro de boi e Uzá em colocar a mão na arca, ela ia cair. A gente não dá para a gente saber, mas será que ela realmente iria cair? Uzá se acostumou com o sagrado, querido. Cuidado, talvez você esteja botando a mão na arca todos os dias, irresponsável,
insubmisso aos planos de Deus, desobediente no caráter. Você está tocando na arca todos os dias. E sabe qual é a grande diferença de que nós não morremos hoje em dia? É que alguém já morreu por nós. Cristo morre por nós. Quando nós tocamos realmente na arca, nós tocamos todos os dias. E por causa de Cristo, que é um advogado junto ao Pai, fiel, bondoso, e diz: está pago, está perdoado, foi transformado. O meu chamado, e o chamado que nós encontramos nesse texto é: como está o templo do teu coração? O que nós estamos fazendo aqui já é, talvez, costume para você? Vamos para a igreja. Querido, a expectativa do cristão, nós vemos isso nos salmos de romagem. A alegria do povo gritando, louvando. Expectativa de que Deus vai responder. Expectativa de que Deus vai curar. Expectativa de que Deus é totalmente poderoso para transformar a nossa vida. Expectativa. Parece que os crentes não têm mais expectativa hoje. Toda vez que eu tenho vindo pregar aqui, eu tenho citado Flamboyant. E não é por questão de, vai pedir dinheiro e tal. Não. É para a gente entender o desafio que nós temos. Tem que arder alguma expectativa no teu coração. Quando abre uma sala nova na EBD, tem que abrir uma expectativa no teu coração. Tem que ter uma expectativa daquilo que Deus está fazendo. Porque parece que olhamos que nem Davi. Vamos fazer, vamos inovar, vamos tentar pela nossa mão, vamos colocar boi, vamos colocar assim, vamos colocar a mão na arca. E Deus vai lá e dá um baque em Davi. No versículo 8, você aprende mais uma coisa, que Davi não passa pano para os seus sentimentos. O salmista vira e fala assim: desgostou-se Davi. Lá em Crônicas fala assim: Davi ficou irado com Deus. Pode ficar irado. Pode ficar desgostoso com Deus. Pode ter crises existenciais. O certo continua sendo certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Davi, eu já havia mostrado, é nas costas do levita. Por isso nós estudamos desde lá de pequenininho. O que tem na ponta da arca? Você lembra? Argolas. Para que argolas? Porque ninguém tocava na arca. Santíssimo era. Presença de Deus. Veja os exemplos dos homens bíblicos que olharam para Deus, ou que tentaram, viram as costas, viram a glória de Deus. Veja os exemplos. Esse é o mesmo Deus que nós temos hoje. Se isso não pulsa o teu coração para pregar o evangelho para as pessoas, para entender o desafio do Flamboyant, alguma coisa está errada. O pneu está furando a cada 10 quilômetros. Arrependa-se e creia e volte. Precisa pulsar o teu coração. Eu tenho mudado muito minha visão em relação à questão da vida da igreja. Por muito tempo, e eu passei, quando eu estava no seminário, por várias igrejas. E, dentre elas, algumas igrejas que eram bem ativistas. Faziam muitas atividades. Mas entendo que eu vou chegar aonde eu vou chegar. E muitas vezes, infelizmente, realmente, a atividade da igreja é apenas nela mesma. E realmente isso está errado. Atividade por ter atividade apenas, ou para ter um clube de crentes, aonde não tem nenhum sentido. Mas eu comecei a mudar minha visão quando eu comecei a olhar e perceber que esse povo amava tanto o templo do Senhor, que esse povo se matava para estar no templo do Senhor, nos átrios do Senhor, que um dia nesse átrio vale mais do que 1000 lá fora, que os salmistas, que os profetas, que os sacerdotes, que os discípulos viviam disso. E eu comecei a mudar a minha visão. Se você não ama estar aqui,
alguma coisa está errada. Porque aqui é um símbolo, uma manifestação de comunidade, onde nós reunimos-nos para adorar um Deus santo. Amanhã tem que arder o teu coração e falar: Deus, que bênção que foi estar no culto. Os cânticos, a comunhão, a comunidade, um admoestando o outro, crescendo em graça. Escola dominical falou sobre um tema tão abençoado, Daniel, e nós aprendemos juntos. Que bênção, estou abastecido para caminhar na segunda-feira. Mas e aí, vai ser só domingo? Precisa arder teu coração, querido. Precisa queimar na segunda-feira, para alguma coisa ser transformada na segunda-feira. Para pulsar alguma coisa, para você entender que o sagrado não é ordinário. Uma vez eu levei uma chamada lá no seminário. Eu perguntei para um professor, eu falei assim: professor, mas esses lugares assim, acontece o extraordinário de Deus, porque não tem o ordinário de Deus. Aí ele virou para mim e falou assim: a Bíblia é ordinária? Eu nunca mais falei na aula daquele professor. Querido, se você não entender que esse livro é o livro mais poderoso do mundo, que a tua vida foi transformada por ele, e que desde quando ele passou na tua vida, as coisas mudaram, alguma coisa está errada. Se você não entender que você vive por ele, que você vive pelos preceitos que foram entregues aqui, que toda a sua vida, sua família, seu trabalho, suas coisas periféricas, terrenas, são passageiras frente a esse livro, alguma coisa está errada. Se esse livro não tem uma centralidade na tua vida, o sagrado já virou costume. O sagrado já virou costume. Ah, Diego, eu sei, a gente aprende desde criança. Os livros, quais são? Gênesis, Êxodo, a gente aprende a musiquinha. Tem que descer para o coração. Tem que pulsar amanhã. Que vai pulsar tanto, que na quarta-feira você vai chegar às 6 horas da tarde aqui. Para o estudo. E que vai pulsar tanto, que na quinta-feira você vai estar com as mulheres. E que vai pulsar tanto, que na sexta-feira você vai estar com o louvor, ou você vai estar no PG. Que vai pulsar tanto, que você vai virar e falar assim: vamos fazer um grupo pequeno lá em casa. Vamos abrir uma célula. Vamos trabalhar. Eu tenho uma empresa, eu quero fazer isso. Vamos lá, tem que pulsar, querido. Não pode se transformar em algo mero, aonde nós fazemos só de domingo. Vamos à igreja, filhos. Para quê? Porque nos ensinaram assim. Porque esse é o melhor lugar do mundo. Porque juntos nós estamos adorando um Deus vivo. Porque juntos nós estamos aqui para proclamar as virtudes daquele que nos chamou e que nos mudou. Se isso faz sentido para você, eu poderia pregar mais 3 horas. Mas não vou, calma. Porque precisa ter o sagrado no coração. Ai de mim, porque eu sou um homem impuro. Vivo no meio de um povo impuro. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Eu vou morrer. Precisamos se tornar isso, querido. Isso não é pregação legalista. Isso não é pregação fundamentalista. Isso é pregação bíblica. Aonde está a centralidade do altar do teu coração? Aonde está a arca simbólica no teu coração? Está desajustada? Está feia? Está desorganizada? Está lá num cantinho, eu passo lá, toco na arca aí para mim, ó. Esse é um chamado de restauração. Davi ficou triste. No versículo 9, depois da tristeza, e geralmente é assim, né? Nossas crises nos levam a ficar chateado e logo em seguida ao temor a Deus.
Ontem eu tive um susto em casa. Eu estava aqui com os meninos, com os jovens, e minha sogra ligou desesperada falando que o Levi tinha engasgado. E imagina eu daqui, sem poder estar próximo, corri para o banheiro aqui, me joguei no chão e falei: Deus. E elas já estavam correndo para o hospital, e o hospital é bem próximo de casa, ali em Jambeiro. Eles desceram correndo, e para você acalmar o coração, tudo tranquilo, fizeram a manobra. A Ju já veio fazendo a manobra, no carro ele já tinha chorado. Mas que coração pecaminoso, meu. Que turbilhão de sentimentos. De blasfemar, de desgostar, a louvor numa mesma oração. Eu fico imaginando Deus me ouvindo ontem. Que cabeça, o que está acontecendo, Diego? Porque nós não centralizamos ainda o altar da nossa vida. Não são nossos filhos. Não é nosso trabalho. Não é nossa esposa ou nosso esposo. Mas era amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Ele termina triste. A arca vai para Obed-Edom. Aquele homem é abençoado durante 3 meses. No final, Davi relembra isso. As pessoas falam para ele, logo em seguida, no texto que a gente não chegou, na perícope que a gente não chegou. E eles falam assim: olha, ele está sendo abençoado, vamos trazer de volta. Davi chega lá e fala: vamos fazer do jeito certo. E um pouco mais abaixo, nesse texto que a gente acabou de ler, ele faz do jeito certo. Ele estava entendendo quem Deus era, tanto, de tal maneira, que a cada 6 passos, ele oferecia um sacrifício. Restaurou, entendeu quem Deus é e quem nós somos. Enquanto você não entender isso, todas as teologias que você vai consumir, todas as ideias filosóficas que você vai consumir, todos os pensamentos que vão passar pela sua cabeça, vão ser pensamentos pautados na sua vontade, no seu desejo, nos seus planos, na sua ideia. O que eu aprendo nesse texto é: Deus é todo poderoso e nós somos criatura. Vamos passar, Deus nunca passará. A pergunta que eu queria encerrar é: será que você não se acostumou com o sagrado? Você tem um advogado fiel e justo, poderoso, que advoga ao lado de Deus pelas suas causas. Mas a pergunta é: será que nós não nos acostumamos com o sagrado? Louvamos, cantamos, tocamos, abrimos a igreja, entregamos ceia, estamos na mídia. Você tem o senso e o entendimento que mesmo Davi como rei levou um puxão de orelha? Mesmo Uzá, como servo de Deus, morreu na hora. E esse é o mesmo Deus que hoje não tem matado-nos, mas que por intermédio de Cristo isso não acontece. Você tem esse senso, essa responsabilidade, esse entendimento? Mas talvez você entrou aqui hoje e esse senso já passou. Ah, Diego, 20 anos de diaconia, 10 de presbiterato, 50 anos de IPB, 60 anos de IPB. Ou não, ou talvez você tenha 5 anos, 3 anos, mas a poeira do coração está lá já. Novo na fé. Davi nos chama a entender a importância de restaurar o templo do coração. Eu queria tirar um tempo de oração com você agora. Queria que você baixasse sua cabeça. Eu queria que você pensasse sobre esse templo, sobre o seu coração. Sabemos agora que o templo do Espírito é o nosso corpo, é o nosso coração. Mas talvez esse templo está meio desajustado, está cheio de poeira,
Tá difícil de levantar amanhã, na segunda-feira, e ter um relacionamento profundo com Ele. Ah, pastor, faz tanto tempo que eu oro e nada acontece. Faz tanto tempo que eu peço, mas as coisas não andam. Talvez a presença de Deus se transformou em algo corriqueiro na tua vida. Eu queria que você tivesse um tempo de restauração com Deus. Você com Ele. Tantas coisas, a rotina aperta, a família aperta, tantas coisas. Deus, eu não tenho tido tempo para com o Senhor. Eu não tenho buscado o Senhor em primeiro lugar. As outras coisas têm sido o primeiro lugar na minha vida. Eu não sei qual tem sido o seu problema. Talvez o entendimento errôneo da palavra de Deus. Talvez uma busca por um Deus que aceite tudo, mas que seja mais maleável com você e você esteja solitário e sozinho nesse lugar, vivendo um cristianismo sozinho, sem comunidade, sem igreja. Talvez você que seja em casa, sentado porque decidiu ficar em casa. Levanta, restaura o teu coração, volta para a comunidade, volta para os seus. Talvez você esteja distante há anos da igreja do Senhor, distante há anos da palavra que tem poder para salvar. O evangelho restaurador de Cristo Jesus, as boas novas de que tudo que nós estamos vivendo hoje aqui é passageiro, mas há de chegar um momento em que esse passageiro definirá a nossa eternidade. Pregue para o seu coração nesse momento e pergunte: será que creio em Cristo? Será que a Bíblia realmente é sagrada para mim? Qual o lugar da palavra de Deus no teu coração? Qual o lugar da palavra, dos mandamentos de Deus? Eu tenho recorrido para esses mandamentos? Quando uma dúvida surge, eu busco mais opiniões de pessoas ou eu busco a palavra de Deus? Quando os problemas surgem, eu busco mais as filosofias humanas ou a palavra de Deus? Aonde está a presença de Deus na tua vida? É central ou está num canto qualquer do teu coração? Peça perdão e volte. Reajuste o teu altar. Peça perdão e volte. Quanta dor sofreu por mim por amor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. Vamos cantar juntos. Peço que você fique de pé. Temos juntos essa música. Que a minha vida tem valor, sou tão precioso para Deus, que Ele deu seu Filho pra morrer na cruz por mim.
Deus, louvado seja o teu nome, ó Deus. Obrigado, Senhor. Louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior. E agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior. E agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Esse é o nosso Deus, um Deus amoroso, que apesar de nós, recebemos a graça em Cristo Jesus, porque tocamos na arca, fracassamos, erramos, mas esse é um Deus de amor. Vamos nós juntos mais uma vez? Quanto amor, quanta dor, sofreu por mim por amor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanto amor, quanta dor, sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus. Ele deu seu filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior. E agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior. E agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior. E agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Em João 3,16, nós conhecemos muito bem o texto, mas um pouco adiante diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Que a sua segunda-feira seja luz. Nós somos salvos por Ele, por amor de Deus. Ele enviou o nosso Redentor, Cristo Jesus. Ó Pai, que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo do Espírito Santo
seja sobre cada um aqui presente, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe muito o seu finalzinho de domingo. Lembre-se disso. A segunda-feira começa para você relembrar que você não deve se acostumar com o sagrado. Deus te abençoe muito.